Melhor qualidade de vida é o que todos nós queremos. Hoje nós estamos aqui no estúdio Padma Lis, em Atibaia, que desenvolve técnicas de fisioterapia e yoga para auxiliar no bem-estar da saúde. Para conversarmos sobre o assunto, nós estamos com a fisioterapeuta e professora de yoga, Isabel Junqueira. Isabel, há quanto tempo você é fisioterapeuta? A minha história da fisioterapia, ela é posterior à minha história com yoga. O yoga eu me formei em 2002 e a fisioterapia eu estou formada há 5 anos. E qual a sua área de especialização? Após a graduação, a gente sai com uma certa avidez, em conhecer várias outras áreas e especialidades na área de fisio. Mas eu queria alguma coisa que tivesse uma visão um pouco mais holística e integrativa do ser humano. Então, eu tenho especialização em RPG, eu fiz RPG na formação do Philippe Souchat, fiz técnicas de TheraBand, de bandagem funcional, fiz cursos também na área de drenagem oncológica, com a formação do Leduc, e atualmente eu estou cursando osteopatia. Passei um pouquinho já em 60% da graduação de osteopatia. E como que é a sua rotina aqui no estúdio Padma Lis? Aqui no estúdio a gente oferece cursos de yoga com aulas regulares, turmas regulares. Eu também tenho turmas de personal com práticas de yoga. Hoje eu consigo fazer uma associação entre técnicas de yoga e algumas técnicas terapêuticas na área de fisioterapia, e fora isso eu atendo no consultório, na clínica, fazendo o diagnóstico que a gente chama de cinético funcional, até acompanho alguns exames que os pacientes trazem para mim, faço um plano de exercícios terapêuticos e de atendimento na maca, com ajustes de postura. Estes são os procedimentos mais comuns que você realiza aqui no estúdio? Isso. Além destes, há mais alguns? Eu também tenho alguns planejamentos que eu trabalho com a terceira idade, com a população longeva, e nesse caso eu faço um planejamento de exercícios terapêuticos com ajustes, vou até a casa, a gente tem um planejamento desses exercícios terapêuticos na casa da pessoa, e uma vez por mês a pessoa vem até aqui para fazer ajustes posturais, aí com todas as manobras, as técnicas manipulativas na maca. E em média, quantos pacientes são atendidos por você? Semanalmente, porque eu também tenho os horários de aula personal, paciente, eu tenho uma média de 20 pacientes por semana. Eu atendo aqui e atendo em São Paulo também. Uma vez por semana eu estou em São Paulo, na região de Higienópolis, em parceria com um espaço que chama Espaço Goya, na região na Rua Sabará. E aí atendo lá também com técnicas tanto de yoga quanto técnicas manipulativas na área de fisioterapia. E quem deve procurar um fisioterapeuta, Isabel? Na verdade, eu sempre costumo dizer, existe alguns procedimentos que são agudos, que você pode ter passado por um trauma, por exemplo, um trauma cirúrgico ou uma queda. Então é bom que você associe a avaliação médica e conjuntamente consiga também fazer uma avaliação fisioterapêutica. Agora, também podem haver ao longo do tempo sobrecargas profissionais da sua atividade profissional ou das suas atividades do dia a dia que podem estar criando desgastes em algumas articulações. Então, nesse caso, o fisioterapeuta também é de grande valia. E quem vai fazer uma atividade física? Às vezes, você vai ter um personal, vai fazer uma atividade orientada por um profissional da área de educação física, mas o físio pode te auxiliar em alguns momentos também em ajustes posturais. E como que é o acompanhamento que você realiza com os pacientes, diretamente com o caso dele? Quando um paciente vem, a gente faz uma avaliação que é uma avaliação independente do exame médico, tá? A gente chama isso de avaliação cinético-funcional. Então, é uma avaliação um pouco diferenciada. Existe uma avaliação médica, que a gente não descarta, a gente costuma olhar e fazer alguma integração, mas existe a avaliação do fisioterapeuta,
que é uma avaliação funcional do corpo dele. Essa avaliação, que a gente faz toda uma ficha de anamnese, você vai fazer um acompanhamento você vai observar se nesse paciente, na estática e na dinâmica, quais são as compensações. Porque o nosso corpo ele é feito de desequilíbrios. A questão de você ter desequilíbrios não é um problema, desde que na soma eles deem zero. O problema é quando esses desequilíbrios eles começam a criar forças tensionais muito desiguais de um lado em relação ao outro. Aí, nesse caso, nessa avaliação funcional, é possível se perceber isso. Isabel, e os seus pacientes, de que forma você realiza cada atendimento de forma a manter e aí garantir uma continuidade desse tratamento nos seus pacientes? Quando ele vem com uma queixa, a gente precisa diferenciar entre uma queixa principal, que às vezes é um quadro agudo desse paciente, ou uma queixa secundária. No primeiro momento, o que me interessa, se ele estiver com uma dor, estiver com um quadro agudo, esse é o meu primeiro olhar como fisioterapeuta. Depois, a gente pode fazer alguns ajustes, que eu sempre falo. Primeiro você foca na ação principal, mas essa ação principal ela está ligada aos elementos periféricos, então que são queixas secundárias. Então no primeiro momento eu vou focar nessa ação principal, nessa queixa principal, mas depois eu posso ir fazendo uma triagem em relação a essas queixas secundárias, o que garante um acompanhamento um pouco mais prolongado em relação à fisioterapia, né? Porque às vezes existe a ideia errônea de que você só vai procurar um fisioterapeuta quando você tem dor, ou quando você está num processo pós-cirúrgico. A fisioterapia, ela funciona também, por exemplo, e seria de grande valia numa ação pré-cirúrgica, antes de você fazer uma cirurgia. Ela pode te ajudar nas demandas que virão em relação à cirurgia. Então, o fisioterapeuta, ele pode fazer parte do quadro contínuo da sua vida, na questão de postura, na questão de ajuste, em de repente você observar se esses desequilíbrios funcionais não estão criando grandes compensações. E você também é professora de yoga. Como que é a sua abordagem na yoga, a saúde da mente? Como que é essa abordagem que você realiza aqui no estúdio? Eu tenho um histórico de yoga, com yoga desde 2002, né, uma formação, fiz algumas formações, já viajei para a Índia, estudo sânscrito, né, sou alfabetizada no sânscrito, não letrada, porque tem uma complexidade toda com a língua. Essa foi uma das grandes preocupações que eu tive para poder estar estudando direto da fonte, com livros em traduções originais. O yoga, ele tem uma visão integrativa do ser humano. Então, o ser humano ele é um complexo funcional entre o corpo, a mente e os estados internos emocionais e psíquicos. Então, a gente está sempre respondendo. Então, imagina, você tem toda essa complexidade que você carrega, mas você também responde às demandas do ambiente. Então, a questão do yoga, uma das coisas mais importantes que eu sempre falo, é que ele cria ferramentas para que você possa ajustar o seu ser internamente e ajustar a sua relação com o meio. Porque a todo momento essas demandas vão mudando essas respostas internas do seu corpo. Então, de repente, você tem uma carga hoje, você está numa demanda de home office, é diferente de uma demanda de quem precisa pegar um trânsito para ir trabalhar. Então, as nossas demandas vão mudando, tanto no sentido psíquico e emocional, quanto no sentido corporal. Então, o yoga ele consegue ir fazendo esse ajustamento, porque a gente trabalha sempre com técnicas de ajuste constante, de autoobservação, de meditação, treinamento respiratório, concentração. Então, é uma técnica muito disciplinar nesse sentido. E a técnica do yoga, ela é direcionada a um público específico ou o público em qualquer idade pode praticar o yoga? Não, yoga eu falo que ele é uma técnica extremamente democrática nesse sentido. Todas as pessoas, ele foi feito para todas as pessoas. Porque o foco do yoga é o ser humano. É o ser humano no sentido integrativo, tudo que ele contém, tudo que contém dentro dele.
E nisso nós somos únicos. Todo mundo tem o seu universo interno e as suas demandas externas. Agora, o que pode acontecer é de haver assim respostas diferenciadas no sentido de postura física, de o que você consegue fazer hoje no sentido respiratório, pode ser diferente de alguém que esteja praticando há 5 ou 10 anos. Então essas respostas são diferenciadas, porque cada um está nessa trajetória onde todos estamos, cada um está num ponto e junto com as suas bagagens. Então existem diferenças, tá? Mas dentro de uma prática de yoga, a prática ela é extremamente integrativa. Inclusive, assim, quando a gente trabalha posturas, a gente também consegue fazer ajustes diferenciados. Ou seja, para uma pessoa eu consigo fazer um ajuste em resposta ao que o corpo dele me mostra, diferente do que um outro aluno, na resposta do que o outro corpo de outro aluno me mostra. E quais são os benefícios da prática do yoga? O yoga ele tem ele consegue modular respostas autônomas. Isso é muito importante porque no sentido fisiológico ele tem uma resposta no sistema nervoso autônomo bem interessante por conta desses exercícios respiratórios constantes. Ele tem respostas viscerais internas, tem uma resposta no sentido de vigor, vitalidade, energia. Ele disciplina a mente, treina a autoobservação, as respostas, né? Porque todo momento a gente está responsivo em relação ao mundo externo. E é muito rápido. Às vezes você não observa essas respostas, porque você não está treinado para isso. O yoga, ele vai fazer um treino constante do yoga, você começa a ficar um pouco mais atento em que tipo de resposta você emite ou o que aquele ambiente te provoca. Você consegue fazer essa modulação entre esses dois meios. E qual que é a mensagem que você pode passar ao público sobre a relação que você pode estabelecer com ele quando ele chegar aqui no seu estúdio Padmalis? Como eu sempre costumo dizer, a saúde é o bem mais valioso que nós temos. É algo que você é a sua grande moeda. A filosofia do yoga até costuma dizer, você traz um pote de vitalidade quando você nasce. A intenção é que você consiga ao longo do tempo viver intensamente as suas experiências, mas ao mesmo tempo manter esse pote de uma forma econômica, como se você conseguisse modular entre o que é possível viver e o que é possível economizar, no sentido de geração de energia. Então, quando a gente trabalha técnicas integrativas, que eu consigo fazer isso com o yoga e a fisioterapia, conseguir enxergar o ser humano como um todo, eu posso estender um pouco as minhas ações de forma multidisciplinar, interdisciplinar, indicando outras ações médicas de colegas e parceiros, para que ele consiga ter uma ação um pouco mais ampla no espectro da vida dele. Ele não é só um corpo, ele é um corpo que carrega emoções, que carrega sentimentos, que carrega demandas, né? Então, é como se a gente tivesse vários sistemas dentro de nós que precisassem trabalhar integralmente e de forma integrativa. Além de tudo, eles estão trabalhando conjuntamente, mas eles também precisam se comunicar. Isso que é importante. Porque não tem nenhum momento em que você é mais emocional, é mais racional ou é mais físico. Você é tudo. Você é um complexo lidando com tudo. Então, a saúde é realmente o elemento mais importante. Se você tiver que investir em alguma coisa e tempo na sua vida, invista na sua saúde. Isabel, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento e profissionalismo conosco. Obrigada, eu que agradeço.